graça e a paz, amém, irmãos? Pode tomar o seu assento. Quero agradecer aqui ao pastor Paulo, esse amigo, por nos convidar a estarmos aqui nessa noite. Parabenizar, né, a igreja pelos 5 anos. Ainda está bebê, né? Está bebê, mas já está bem grande. Né? É uma alegria muito grande estar aqui. Trago um abraço da nossa igreja, a Igreja Evangélica Bete Javé, bem ali no centro de Queimados. Nós fizemos 30 anos agora em outubro. É bastante tempo, né? Desses 30 anos, 19 eu sou pastor presidente lá. Não fui o fundador. O fundador foi o pastor Edson, um grande homem de Deus que eu devo muito. Depois veio o pastor Marco Aurélio, né, que me ordenou, me enviou. E pela graça de Deus, né, hoje nós somos pastores lá. Sou casado há 30 anos. Amém? Vou fazer 30 anos agora, dia 9 de outubro. 30 anos de casado. Querendo dar um passeio bem bonito com a minha esposa. Falei para ela que eu vou levar ela para passar um final de semana lá no Rio Douro. Ela não recebeu, não. Eu não recebi essa palavra, não. Ela falou, está amarrado. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Como hoje é aniversário da igreja, né, eu quero falar sobre igreja. Eu sou pastor, né, irmão? Não é pastor? Eu não sou itinerante. Itinerante é bênção, eu respeito muito, né? Raramente levo algum lá na nossa igreja, mas respeito muito. O itinerante pega aquela palavra, né, que faz barulho, aquela coisa toda. Hoje é o dia da sua vitória. E realmente é, mas às vezes também não é o dia. Tem vitórias que tem tempo para acontecer na nossa vida. Primeiro Deus prepara a gente. Depois Ele dá a vitória que a gente está precisando, que estamos preparados. Porque uma vitória fora do tempo pode se tornar um problema na nossa vida. Você crê que tem vitória de bens financeiros para todo mundo? Você crê? Então, mas às vezes Deus tem que preparar essa pessoa primeiro. Porque senão ela prospera antes do tempo, antes de amadurecer, e depois não volta mais para a igreja. Vai passear, casa de praia. É pecado? Não. Mas primeiro a pessoa tem que ter maturidade para depois receber o que Deus tem para a vida dela. Mas eu quero falar hoje com você sobre o tema a arca e a edificação da igreja. Está ali o PowerPoint. Né? Tudo que eu for falar aqui, vai ter o texto, né? Vai ter tudo direitinho para a gente acompanhar. A arca e a edificação da igreja. Gênesis capítulo 6, a partir do 9, diz assim. Pode acompanhar aqui também, ó. Vai aparecer aqui para a gente ficar. Diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Verso 19. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come. Ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo
o que Deus lhe ordenara. Vamos ler o último texto no 3, 13, vai 22, vai. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Irmãos, existem vários símbolos da igreja na Bíblia. A Bíblia fala que a igreja é um corpo, é um exército. A arca de Noé também é um desses símbolos. Por quê? Porque quando Deus mandou Noé construir a arca, o objetivo era salvar o mundo do juízo que viria sobre a terra através do dilúvio. E assim como a igreja aponta para a salvação, a arca também naquela época apontava para a salvação. Ela foi dada aos homens como uma porta para mostrar Deus aos homens. Então, tudo que diz respeito à arca também diz respeito à igreja. Noé, por sua vez, é o primeiro homem na Bíblia a qual se diz que fez algo para Deus. É o primeiro homem que também fez tudo conforme Deus lhe ordenou. A arca de Noé aponta para a vida da igreja. Repita comigo, a arca de Noé aponta para a vida da igreja. Então, a vida de Noé e da experiência de arca, nós podemos tirar muitas lições práticas da edificação da casa de Deus. Vamos ver aqui algumas coisas que a arca e a igreja têm em comum, em que eu e você, que nós precisamos aprender. Então veja bem, tudo que valia na arca, hoje também vale para nós como igreja. Por quê? Porque a arca é um tipo de igreja. A arca foi feita para salvar o mundo da calamidade, do dilúvio. E a igreja também foi levantada. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando de 4 paredes. Estou falando da igreja comunidade, como igreja corpo. Então, tudo que vale para a arca, vale para a igreja também. O que nós podemos aprender, então, com essa experiência da arca? Tanto na arca, quanto na igreja, precisamos aprender a estar contentes. Vamos ler comigo no 3:3. Tanto na arca, quanto na igreja. Precisamos aprender a estar contentes. Irmãos, se a arca aponta para a igreja, nós cremos que sim. Então, para viver dentro da arca, você precisa ser uma pessoa contente. Como se diz aí, de bem com a vida. Por quê? Porque estar dentro da arca pode não ser uma experiência tão agradável do ponto de vista natural. Olha o que diz o texto bíblico no verso 19. O Senhor manda Noé levar um casal de todo tipo que vive. E no verso 21, ele manda levar alimento para a família dele e para os animais. Gênesis 6, 21. Vamos ler comigo no 3? Leva contigo de tudo o que se come. É só ir passando para frente, que acho que os textos já estão casadinhos. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Veja bem, onde tem muitos animais, certamente o cheiro não é tão agradável. Mas o detalhe é que os animais comeram dentro da arca, provavelmente eles hibernaram durante um tempo, mas comeram também. Por quê? Porque Deus mandou levar alimento. Veja, e se eles se alimentaram na arca, irmãos, eles também evacuaram. Agora, eu não sei aqui se você já teve galinheiro em casa. Eu não sei se você já teve chiqueiro em casa. Eu sou da época que as pessoas criavam porcos em casa. Alguém é dessa época da Arca de Noé? Todo quintal, né, pastor? Tinha um galinheiro, tinha um porco. Veja. Mas Noé teve que suportar isso, irmãos,
por mais de um ano. Eu fiz um quadro aqui. Tem um quadro aí que vai aparecer? Coloca para mim, por favor, meu filho. Olha só, Noé entrou no 17º dia do 2º mês do ano 600 da sua vida. Está lá em Gênesis 7:11. E a terra já estava seca no 27º dia do 2º mês, ou seja, no ano 601. Então, pelo que nós se contarmos aqui, no total aqui, vai dar 371 dias. Ou seja, 1 ano e 6 dias. Sabe quanto tempo Noé ficou dentro da arca? 1 ano e 6 dias. Quanto tempo, irmãos? Pastor, por que o senhor fez todo esse cálculo? Para mostrar a você que 1 ano e 6 dias é muito tempo para uma pessoa descontente permanecer em qualquer lugar. E se isso fosse pouco, além dos animais, estavam lá seus filhos, noras, todos no mesmo barco por mais de 1 ano, sem a possibilidade de sair. E se você for sincero, você verá que não foi fácil para ninguém. Irmãos, imagina, trancado dentro de uma arca, com uma bicharada danada, mau cheiro, com a esposa reclamando no ouvido. As noras. Esposo também. Me ajuda a pregar, irmã. Imagina. Portanto, assim como na arca, para viver ou para conviver na igreja, você precisa ser uma pessoa contente. O que é contentamento? Contentamento é uma atitude contrária àquela de murmurar de tudo e de todos. Por quê? Porque o descontente nada está bom, nada satisfaz, nada alegra seu coração. E tem gente dentro da arca que não está contente com nada. Ele não é contente com o trabalho, não é contente com a família, não é contente com a igreja, não é contente com o lugar que mora, não é contente com o carro que tem, não é contente com o cabelo que tem, não é contente com absolutamente nada. Ou seja, ele só vive murmurando, e quem só vive murmurando abre as portas para o destruidor. Por que muita gente, irmãos, no nosso meio, não ficam muito tempo, vão logo embora? Porque eles não aprenderam a viver na arca. Pastor, é fácil? Se tem um lugar difícil, é essa arca. Alô? Mas veja, nós temos que aprender, irmãos, a estarmos contentes dentro da arca. Alguém diga glória a Deus? Ouça algo que eu vou falar para você. A igreja pode não ser perfeita, a igreja pode ter coisas que não agradam a você, mas ela é a arca do Senhor, onde está a salvação. O mundo, por sua vez, é um Titanic que está afundando, e muitos vão perecer com o mundo porque se recusam a viver a vida da igreja. É melhor estar aqui dentro, onde tem muito problema, do que estar lá fora. Porque lá fora é um Titanic, pastor Jorge. Uma hora vai afundar. Mas quem estiver na arca vai estar guardada daquele grande dia. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela, aprende a estar contente. Sabe, aprende a valorizar as coisas. Aprende a valorizar as pessoas que Deus coloca nesse lugar. Valorize a sua igreja, valorize seus líderes, valorize seu irmão, valorize a sua casa, valorize seu emprego. Se você souber agradecer a Deus o que Ele já tem te dado, o Senhor vai lhe dar sempre e mais. O problema é que a gente já chega na arca reclamando. Que hora que deve terminar isso hoje, hein?
Pô, mas cantou esse louvor de novo, só vive cantando esse louvor? Estou falando a sua língua? Tem gente que daria tudo para estar aqui hoje, mas está entrevada em cima de uma cama. Você vem reclamando. Só essa semana eu fui em 2 sepultamentos. Tem gente que gostaria de dar valor que você está com algum aparelho aí respirando? Você está respirando por algum aparelho? Só gente que dá valor, só dá valor isso quando está entubado. Tínhamos que ser como o salmista falou. Só em falar em vamos à casa do Senhor, já estamos alegres. Lá na nossa igreja, eu botei um painel lá, bem bonitão, grandão, assim, está escrito assim: é aqui que eu me sinto muito bem. Aí eu peço para o pessoal chegar, fazer uma selfie e botar lá, hashtag, é aqui que eu me sinto muito bem. Eu sei que família não é fácil, tem hora que sai faísca. É ou não é? Eu tenho uma frase que o Deus me deu. Eu estava no banheiro tomando banho há muitos anos atrás. Eu estava lá, porque pastor é assim. Ele está na praia, pensa em igreja. Vai no cinema, está pensando em igreja. Deita pensando em igreja. Passa em frente a um galpão, pô, daria uma igreja. Eu estava em casa e daqui a pouco o Espírito Santo colocou uma frase no meu coração em relação à igreja. Essa família não é perfeita, mas é uma bênção. Então diga para a pessoa que está ao seu lado dela, essa família não é perfeita, mas é uma bênção. Você pode aplaudir ao Senhor por essa casa, por essa família, essa arca. Agora, para de reclamar da arca. Para de reclamar. Noé passou 1 ano e 6 dias. Aquela bicharada, aquele cheiro, a mulher reclamando, até quando vamos ficar aqui dentro? E a nora fala, não aguento mais, quero sair. Aí sem Jafé, né, e Cão, quero sair jogar uma pelada, jogar um futebol, até quando? Sabe? E quando você murmura, o povo morreu no deserto porque começou a murmurar. A sua murmuração atrai demônios. Você está na arca. Você foi escolhido para estar na arca. É perfeito, pastor? Não, não é. É desafiador sim. Mas olha, por isso que eu falo uma coisa, a sua vida muda não é pelo tanto de mensagens que você ouve, mas é pelo tanto de revelação que você tem. Tem gente que está ouvindo a mensagem há 30 anos, não mudou nada. Porque ele ouve, mas a palavra não entra como um rema. E tem novo convertido que ouve uma mensagem e fala assim, entendi. É a arca. Eu tenho que estar contente na arca, glória a Deus, aleluia. Alegrei-me como disseram, vamos para a arca, vamos embora, eu quero estar na arca. A arca é lugar de proteção, né? Seja contente porque você está na arca. Se você for uma pessoa descontente, você não fica. Já viu que todo mundo que foi embora foi porque ficou descontente? Se você encontrar com ele, o que você vai ouvir? Descontentamento. Por causa disso. Tudo hipócrita. Fala que é crente, me viram na rua, nem falaram comigo. Aí teve um irmão que foi convidar um amigo para ir na igreja. Aí o amigo falou assim, não, lá só tem hipócrita. Aí o irmão falou assim, mas cabe mais um. Aleluia, que evangelismo bonito, né, irmão? Oh, meu Deus do céu. Irmãos,
A gente precisa, na arca, para viver contente, ser benigno. O contrário de benigno é maligno. E quando eu falo de maligno, eu não estou falando de ser endemoniado. O que é ser benigno? Eu encontro com o pastor Jorge. Aí, pastor Jorge olha para mim, eu olho para ele e passo direto. Se ele é maligno, ele vai falar assim: nossa, o pastor esteve lá no aniversário, pregou sobre a arca, agora olha para minha cara na rua, nem me cumprimenta. Não vale nada aquilo. Olha, se ele é maligno. Se ele é benigno, o que ele fala? Espera aí, pastor olhou para mim, não falou. Será que está acontecendo alguma coisa? Porque às vezes você olha para uma pessoa, mas a sua cabeça está em outro lugar. É assim ou não é? Aí um outro dia ele me encontra e fala assim: pastor Eduardo, tal dia o senhor passou por mim, eu ia cumprimentar o irmão olhou, mas o irmão não falou comigo. Está acontecendo alguma coisa? Benigno. Quem é maligno fica ofendido, vai embora. Mas quem é benigno procura saber por que não falou, o que houve, está acontecendo alguma coisa. E ele, sendo benigno, eu vou falar assim: nossa, irmão, me perdoa se aconteceu isso. Eu estava com tanto problema naquele dia que eu te olhei, nem falei com o irmão, mas me perdoa. Olha o ambiente da arca, como é que pode melhorar. Você está comigo? Alguém pode dar glória a Deus? Então diga para a pessoa que está ao seu lado: não seja maligno. Diga: seja benigno. Alguém pode dar uma glória a Deus, um forte aplauso ao Senhor? Segunda lição da arca. Na arca, tanto na arca quanto na igreja, precisamos aprender a conviver com as diferenças. Vamos ler no 3? Tanto na arca quanto na igreja, precisamos aprender a conviver com as diferenças. Olha o que diz o verso 19: de tudo o que vive na terra, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás, pode passar, farás entrar na arca. Veja, Deus mandou Noé colocar na arca todo tipo de animal. E lá dentro da arca tinha cabra, tinha vaca, tinha girafa, elefante. Tinha cobra na arca? Tinha gambá? Galinha? Por que, irmão, será que Deus foi tão específico com Noé? Por que Deus teve que falar com Noé de maneira tão específica? Coloca de 2 cada espécie, macho e fêmea. Por quê? Porque se Deus deixasse por conta dele, ele só colocaria os bichos de preferência. Da mesma forma, ele mandou também colocar na igreja todo tipo de pessoa. Por isso, irmãos, a igreja não pode ser uma comunidade fechada, restrita. Nem pode ser feita segundo critérios humanos. A igreja é como a arca. Ela é como a arca de Noé. E nela tem bicho de todas as espécies. Tem aquele que é rápido demais. Não tem? Na igreja? Tem aquele que também é lento demais, não tem? Na igreja tem um crente papagaio? Na igreja tem o crente urso panda? Quem é o crente na igreja urso panda? É aquele irmão, aquela irmã, manso, abraçador. Tem ou não tem? Toda igreja tem. Mas na igreja também tem o porco espinho?
Só encostar, o que é que ele faz? Machuca logo. Veja. Tem uns que são felpudos, tem outros que já são cheios de espinho. E o nosso desafio é conviver com todos eles, irmãos. Na igreja vai ter sempre gente diferente de nós, mas se nós quisermos viver a vida da igreja, precisamos aprender a conviver com cada uma delas. Não podemos rejeitar os que são diferentes de nós. Diga comigo, eu não posso rejeitar os que são diferentes de mim. Veja, não aceito aquele, não aceito aquela. Pois é, mas se Deus aceitou ele como filho, quem sou eu para negar como irmão? Agora, se você é o porco espinho, você pode melhorar. Diga para a pessoa bem carinhosamente, não ofende ela não. Diga, se você é o porco espinho da arca, você pode melhorar. Não precisa sair também, né? Agora, tem uns porquinhos, tem uns bichinhos na arca que não são fáceis, né? Já viu? Eu fico vendo eles no Facebook. Eu fico vendo assim, fico tão triste que quem está na arca não deveria postar algumas coisas. Quem está na arca não deveria ficar mandando indireta para os outros no Facebook. Desabafei. Aff. E quando não tinha Facebook, você desabafava onde? E quando eles estão ofendidos, eles mandam indireta para a igreja, para o líder. Agora já não é mais assim. Agora já não fazem mais assim. Achando que na igreja é lugar de gente perfeita. Não é, irmão. Esse irmão aí tem defeito. Talvez maiores do que os seus. Mas você também tem defeito. Tem alguns defeitos de algumas pessoas que foram expostos. O seu ainda não foi, mas você não é melhor do que ele por causa disso. Tem gente que fala assim, eu jamais faria isso. É o mais perigoso quem fala assim. Alô? Aqui é a casa de misericórdia. Alô? Aqui é a casa de misericórdia. Se um cair, não tripudie, não ria. Você pode ser o próximo. E a Bíblia diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Mas com a mesma medida que você julgar, vai ser julgado. Tem gente que é tão duro, tão duro, tão duro, tão duro, tão duro, que quando ele cai, as pessoas falam assim, bem feito. Bem feito, para aprender. Porque ele acha que ele é o santarrão, a santarrona. E os outros... Você está comigo? A arca é lugar de bichos que foram escolhidos pelo Senhor. Deus falou para Noé, de cada espécie um casal, vá lá e pega. Porque se fosse deixar por Noé, Noé ia escolher. Não é isso aqui não, isso aqui fala demais, papagaio fala demais. Não, gambá não, Deus me livre, gambá não vou querer na arca não. Assim também é Deus. Ele não mandou o pastor escolher, é Ele quem envia. Alô? Se fosse por escolha, talvez nenhum de nós seria escolhido para estar aqui. Mas nós fomos amarrados com cordas de amor. Fomos encontrados pela graça dEle.
Nós não merecíamos absolutamente nada, merecíamos o inferno, mas a graça dele é tão grande, tão tremenda, fomos alcançados pela graça, justificados pela fé. Não somos perfeitos, estamos no processo até chegar à estatura de varão perfeito. Alguém diga glória a Deus. Enquanto está na arca vai ter arranhão, vai ter dificuldade, mas você tem que falar assim, olha, você tem que cantar aquele corinho, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Quem conhece esse corinho? Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não corinho não? Desculpa, irmão. É mais de carnaval? Estou na carne então, irmão, tá vendo aí? Oh, Jesus tem misericórdia. Mas é uma verdade, não é verdade? Então diga para a pessoa que está ao seu lado, daqui não saio. Daqui ninguém me tira. Por que daqui não saio, daqui ninguém me tira? Porque você foi escolhido pelo Senhor. Não fostes vós quem me escolhestes. Não é isso o texto? Eu vos escolhi a vós. Ah, pastor, mas eu sou cheio de defeito. Pois é. Ah, mas eu não tenho habilidade nenhuma. Pois é. Deus não te chamou por aquilo que você é ou deixa de ser. Deus te chamou por aquilo que Ele é. Ele é bom. Às vezes eu olho para mim também, né, fica querendo, esse negócio de autoanálise é terrível, né? Que você olha para você, o que você vê de bom? Nada. O que tem de bom? Nada. Absolutamente nada. Mas Ele é bom em todo tempo, e em todo tempo Ele é bom. E Deus falou para Noé, de cada tipo de animal você traz. Não deixou Noé escolher. Assim também é na igreja. A igreja, Deus manda a gente de tudo quanto é jeito. Então aqui tem jacaré, crente da boca grande, não tem? Tem. Mas não saia da arca, irmão. Aprenda a viver. Aprenda a conviver com as diferenças. Tem gente que é assim. Olha, não queira mudar quem o Espírito Santo não mudou. Tem gente que é assim. Não é que deve ser assim. Tem gente que é imatura, está no processo ainda de crescimento espiritual. Mas olha, ela vai crescer em nome do Senhor Jesus. Aprenda a conviver com as diferenças na igreja, na família. Respeite os jeitos, respeite as personalidades, a maneira de agir. Temos que receber na igreja todos que o Senhor recebe como filho. Tem filho esquisito. Tem algum filho esquisito aí do teu lado? Mas é seu irmão. Já imaginou? Se uma igreja fosse todos iguaizinhos a você? Ia dar ruim, não ia? Olha, você vê essa pluralidade, essa diversidade do Senhor. Nem as florestas são iguais. É uma árvore grandona, é outra fininha, é outra grande, é outra menorzinha. Mas aí é que está a beleza. Mas olha, uma coisa é certa. Não importa o quanto esquisito esse irmão é, essa irmã é. Mas uma coisa é certa, ela é escolhida. E Deus quer usá-la de uma maneira poderosa e sobrenatural. Você pode louvar a Deus por essa pessoa que está ao seu lado aí? Você pode? Diga para ela, eu agradeço a Deus pela sua vida nesse lugar. Diga, essa arca é sua. Aprenda. Para com esse negócio. Ah, minha igreja é assim. Minha igreja é assada, meu isso e aquilo, né? O capim do outro é melhor do que o nosso, né? Não é verdade? Não, ó, a melhor igreja é a sua. Os melhores líderes são os que Deus colocou sobre a sua vida. Você está aqui, é porque Deus plantou você nessa casa para dar grandes frutos para a glória do Senhor Jesus. Terceiro lugar. É terceiro? Tanto na arca quanto na igreja,
precisamos ser perseverantes. Vamos ler no 3:3. Tanto na arca quanto na igreja, precisamos ser perseverantes. Presta atenção, hein? Quando Deus falou com Noé, irmãos, ele tinha 500 anos. Quantos anos? 500. Está lá em Gênesis 5:35. Quando o dilúvio veio, ele tinha 600 anos. Lá em Gênesis capítulo 7, 11 e 12. Portanto, temos aqui um período de quase 100 anos. 100 anos. E isso é muito tempo para ver algo edificado. E o interessante é que a gente não vê em nenhum lugar dizendo que Noé cansou, desanimou. Nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar Noé pensando em desistir. Por quê? Porque o tempo é teste para praticamente todas as coisas na nossa vida. Portanto, se você não for uma pessoa perseverante, não conseguirá viver dentro da realidade da igreja, porque a igreja é algo que requer muita perseverança. Você está comigo? Noé estava construindo algo que ninguém nunca tinha feito antes. Provavelmente ele deve ter ouvido muitas críticas, muito escárnio, mas ele não parou de construir. Irmãos, falar de um dilúvio quando nunca havia nem sequer chovido, não deve ter sido nada fácil para Noé. E mais, ele pregou por quase 100 anos e ninguém quis ouvi-lo. Mas a pergunta é, Noé desistiu? Não, ele perseverou. Diante das críticas, ele perseverou. Diante das dificuldades da obra, ele perseverou. 10 anos se passaram e Noé está pregando o dilúvio. E aí, seu Noé, cadê? 20 anos. E aí, seu Noé, cadê? 30 anos. Cadê seu marido? Você está orando? Cadê? Cadê seu ministério? Tanto tempo. Infelizmente, muitos começam a edificar coisas para Deus, mas param no primeiro obstáculo que encontram. Quantos irmãos já abandonaram a liderança? Quantos começaram servindo ao Senhor e no meio do caminho desistiram, pararam? Eu fiz agora, dia 12 de setembro, 21 anos de ministério ininterruptos. Chapa quente. Porque Deus é estratégico. Deus fala que vai fazer uma grande obra na sua vida, mas Ele não dá um mapa todo. Ele só fala, tem uma grande obra com você. E é verdade. Noé levou quase 100 anos para a arca ficar pronta. Mas às vezes a gente desiste rápido. Desiste do irmão. Desiste da liderança. Desiste da obra de Deus. Desiste da célula. Desiste do pastor. E nós estamos aqui hoje para dizer para você, não desista, porque se Deus colocou você como parte da edificação, você precisa ir até o final. Escute o que eu vou falar para Deus, para você, hein? Escute o que eu vou falar para você. Para Deus, não conta como começa, para Deus conta como termina. Porque tem gente que começou muito bem, mas parou. Salomão começou bem, terminou mal. Jacó começou mal, mas terminou bem. Eu quero profetizar que você vai terminar bem. Eu quero profetizar que você vai terminar bem. Começar uma obra é algo muito bom. 5 anos. 5 anos. Começar é algo muito bom, mas terminar é muito melhor. Porque começar, muitos começam, mas quantos de fato vão até o final? Há pessoas, irmãos, cuja vida dela é uma sequência de obras inacabadas. Tudo que elas fazem fica pela metade.
Mas se você quer edificar algo para Deus, você precisa perseverar. Tem gente que tudo que faz é pela metade, começa a ler um livro e não termina. Começo do ano é uma bênção. Pastor, conta comigo. Alô? Glória a Deus, um ai, 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 alguma coisa? Pastor, conta comigo, estou aí esse ano, hein? Aí o pastor dá alguma coisa na mão dela no janeiro. Aí quando é lá para maio, junho, e aí, irmão? É que coisa nenhuma, irmão. Aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Tem que começar e tem que terminar. Sabe qual é o vírus do século? Não é o Covid, não. É inconstância. É gente que numa semana quer ganhar o mundo. Na semana seguinte tem que visitar ele em casa. Está desanimado. Por isso que Paulo fala, sede firmes, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Há uma recompensa. Sacode esse irmão que está ao teu lado e diga assim, olha, saia dessa inconstância. Seja perseverante. Amém, queridos? Amém. Vou falar para você, 21 anos de ministério ininterruptos. Pastor, você já pensou em parar? Já. Já pensou em desistir? Já. Tudo que você falar aí eu já pensei também. Que eu sou gente. Já pensou em matar alguém na igreja? Já também. Enforcar, já pensou? Já, várias vezes. Mas por que eu não parei? O que me trouxe até aqui, irmãos? Constância. Olha, a constância é mais importante do que a velocidade. Eu disse que a constância é mais importante do que a velocidade. Se eu sair correndo daqui, eu não vou chegar, talvez, no campo. Mas se eu sair na constância, amanhã eu estou em Nova Iguaçu, quem sabe na central do Brasil andando. Porque a constância pode te levar a lugares extraordinários. Seja constante, seja perseverante. 100 anos, irmãos, esperando uma coisa. Não é pouco tempo, não. E aí, Noé? 50 anos, cadê? 70 anos, mas ele não parou. Ele não desistiu, ele perseverou. E vida na arca, vida na igreja, é vida também de gente que persevera. Daqui a 5 anos você estará servindo a Deus. Daqui a 5 anos, quando a igreja fizer 10 anos, você estará liderando alguma coisa? Ou você é daquele que já fez? Já fiz tanto pela igreja. Ah, já fiz isso. Ei, já fez. Mas a pergunta é, você está fazendo? Apocalipse capítulo 3, verso 11 diz assim: venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome o quê? Isso aqui não tem a ver com salvação. Por quê? Porque coroa não é salvação. Isso aqui fala de uma recompensa. Salvação não pode ser recompensa porque salvação é pela graça. Ninguém pode chegar no céu, bater no peito e falar assim, eu estou salvo porque trabalhei muito. Ninguém pode se gloriar. Amém, irmãos? Amém. Eu estou salvo porque eu fui muito humilde. Não. Isso aqui fala de uma recompensa. Olha, guarde o que tem, conserva. O que significa isso? Deus me deu algo para fazer. Eu comecei a fazer. Aí no meio do caminho, eu cansei, me frustrei, desisti, parei. Aí vem o pastor Paulo, aquilo que era para eu concluir, ele conclui no meu lugar. Ou seja, a coroa que era para ser para mim,
agora ele vem e recebe no meu lugar. Que coisa. Tem muita gente que está passando para outro o que deveria ser seu. Por quê? Porque não está indo até o final. Eu queria que você profetizasse para pelo menos 3 irmãos aí. Se depender de mim, você não para. Diga aí para ele. Se depender de mim, você não para. Você vai até o final. Alguém está comigo aqui? Deus me chamou para o ministério. Se algum dia eu me cansar, se algum dia eu desistir, desanimar, decidir parar, Deus vai levantar outra pessoa. Alguém vai fazer o que era para você fazer. A obra sofre por um tempo, mas alguém vai fazer. E essa pessoa que vai assumir o seu lugar, vai concluir a obra, no final, ela será recompensada pelas mãos do Senhor. Amém, irmãos? No final da sua vida, não vai contar o que você começou. No final da sua vida, vai contar o que você concluiu. Jesus nos deixou esse DNA. Na cruz ele falou, tetelestai, está consumado, está concluído. Ou seja, nada ficou inacabado. E eu declaro que na sua vida também, nada vai ficar inacabado. Aquele que começou a mão, que botou a mão no arado, não vai olhar para trás. Alguém diga glória a Deus. Alguém pode aplaudir ao Senhor bem forte. Não abra mão da sua liderança. Cadê o garoto do teclado? Do violão? Pode ser também aqui. Eu vou dar o tom. Vai me acompanhar? Tem certeza? Irmãos, a nossa igreja também é em célula. Difícil. Difícil levantar um líder de célula. Porque ele acha que liderar uma célula está fazendo favor para a igreja. Difícil, às vezes, um anfitrião, porque ele acha que abrindo a casa está fazendo um favor para a igreja. E quem acha que está fazendo favor, uma hora para. Mas quem sabe que está cumprindo um chamado, jamais vai parar. Quem espera a recompensa do homem, quando o homem não recompensa, não honra, ele decepciona, para. Mas quando ele entende que a sua recompensa vem do Senhor, que naquele grande dia ele vai ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo. Aleluia. As coisas vão acontecer. Vai explodir. Mas esse vírus da inconstância, ô irmão, a pessoa só não é inconstante torcendo para o seu. Tem ex-Beth-Javé, tem ex-comunidade, tem ex-assembleiano, tem ex-tudo porque ficou chateado com a igreja. Mas não tem ex-flamenguista porque ficou chateado com o Flamengo. Não tem ex-vascaíno mesmo na segunda divisão 10 anos. Não tem ex-tricolor que já foi para a terceira. Não tem ex-botafoguense. Porque lá fora podem desapontar que você continua. Mas na igreja qualquer desapontamento a pessoa vai embora. Porque as coisas lá de fora são mais importantes do que a arca para muita gente. As pessoas sabem a escalação do seu time, que hora e outra muda. Mas tem um time que foi montado há mais de 2000 anos atrás, que é o time de Jesus. Tem 12, mas muito crente não sabe falar a escalação do time. Um glória a Deus, um ai ai ai, alguma coisa aqui nesse lugar. Dó maior. Como um farol que brilha à noite, como
Um dia, um rapaz baixista da nossa igreja chegou e falou assim: pastor, hoje eu não vou tocar não. Eu falei: você é mesmo, meu filho? Mas o que houve? Eu não estou bem não. Mas é pecado, alguma coisa? Não, não é pecado não, é que eu não estou bem. E quando eu não estou bem, eu não gosto. A carne é assim, né? Tem gente que se garante na carne e não na graça. Almático. Aí eu falei assim: mas se você não está em pecado, rapaz. Aí eu falei para ele assim: olha, eu perdi as contas de quantas vezes eu fui pregar e eu não estava bem. Problema em casa, tinha brigado com a mulher. Alguém aqui briga com a esposa? Ou só eu? O pecador aqui, só eu? Tem aquela discussãozinha, tem? Tem mais ninguém? Eu estou perdido aqui, pastor, estou perdido aqui. Aí eu falei assim: olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Foi um dos dias que Deus mais me usou. É porque quando você vem garantido muito em si, é um problema. Mas quando você vem e fala assim: eu não tenho nada, depende da tua graça. Você sai da equação e Deus se manifesta. E tem muita gente achando que tem que ser perfeitinho para Deus usar. Não. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu não estou falando de vida bandida, de pecado. Isso aí sai de cena. Eu falei para ele: você acha que todos os dias que Davi saía para tanger lá para Saul, estava tudo certinho na vida dele, meu filho? Tem muita gente que não quer liderar porque está esperando acertar algumas coisas. Vem do jeito que você está. A obra de Deus precisa de você. Existe um grupo de pessoas que só você tem acesso a elas. Se você se negar, o sangue dessas pessoas pode ser cobrado de você amanhã. Porque Deus te colocou lá para ser um farol. Deus te colocou lá para ser uma ponte. Deus te colocou lá para ser um abrigo. Deus te colocou lá para ser uma flecha. Mas você está falando assim: não vou. Não vou. Nós categorizamos a igreja em duas maneiras. Alguém pode me dar uma cadeira aqui, por favor? Obrigado, pastor. O crente vencedor e o crente derrotado. Eu disse o crente vencedor e o crente derrotado. Se eu sentar nessa cadeira aqui, ela reclama? Hã? Por quê? Ela está cumprindo o quê? Propósito. Se você for embora, ela está aqui. Se você chega, ela está disponível para cumprir o propósito. Agora, se eu pegar essa cadeira e colocá-la nessa posição, ela é uma cadeira vencedora? Por quê? Não está cumprindo o propósito. Mas deixou de ser cadeira? Tem muito crente também que está assim hoje. Não deixou de ser crente, não vai perder a salvação, mas não está cumprindo o propósito. E Deus só me chamou aqui nessa noite para usar a minha vida para te colocar na posição certa. Para você cumprir o propósito. E a inconstância, irmãos, é um mal. Porque tem gente que só quer cumprir o propósito quando está bem. Estou bem. Empregado, geladeira cheia. A igreja está de acordo com aquilo que ele gosta. Mas Deus me chamou aqui para dizer que tem uma obra para fazer em você e através de você.
Você está na arca, e na arca tem muita coisa para fazer. Mas sabe qual é o problema hoje de muitos lugares? É que tem uma carroça, 2 na frente puxando a carroça, 2 atrás empurrando a carroça e uma multidão em cima. Diga para essa pessoa, senhora, desce da carroça que está pesado. Diga, desce da carroça que está pesado. Ajuda. Porque quem não está jogando, está na arquibancada. E quem está na arquibancada só fica assim. Era para ser assim, ó. Era para jogar para lá. Desce da arquibancada e vai para o campo para você experimentar, para ver como é que é. Glória a Deus, um ai, 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 alguma coisa aqui. Diga para pelo menos 5 irmãos, irmão, desce, sai da arquibancada. Sai da arquibancada. Você está comigo? Quarto lugar, eu concluo. Tanto na arca quanto na igreja, precisamos ser fiéis ao projeto de Deus. O texto diz que quando Deus mandou Noé construir a arca, Ele deu as medidas, modelo. Olha o que vai dizer Gênesis capítulo 6, 15 e 16. Vamos ler comigo no 3? Deste modo o farás. Gênesis 15, 6, 15 e 16. Deste modo farás. De 300 côvados será o comprimento, e de 50 a largura, e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura e um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, e o segundo e um terceiro. Escute, Noé, irmãos, não pôde fazer a arca conforme o seu gosto, sua preferência. Ele teve que seguir exatamente a planta, o que Deus mandou fazer. Noé não teve que criar nada. Na verdade, nem Deus queria que ele criasse coisa alguma. Tudo que Deus esperava de Noé é que ele fosse fiel. Fiel. Temos que aceitar de fato, irmãos, o fato de que Deus tem uma obra. Essa obra tem um projeto, tem um modelo que Ele estabeleceu para nós. E nós temos apenas que fazer o quê? Cooperar com isso. Uma pergunta, você não vai responder para mim, só para você. Se depender de você agora, nesse momento, essa igreja está crescendo por causa do seu trabalho, da sua cooperação? O que você está fazendo nesse momento para que a obra cresça? Qual é a sua contribuição? Tem gente que às vezes não contribui nem financeiramente, com dízimos, ofertas. Eles chegam até no lugar e reclamam. É uma reclamação injusta, porque ele reclama de algo que ele não ajuda a colaborar, não contribui. Eu vi o pastor falar uma coisa muito dura, mas é verdade. Ele falava o seguinte: olha, se você não dizima e não oferta, você não deveria estar aqui, usufruindo do ar-condicionado, porque o ar-condicionado foi comprado com dízimos e ofertas. Se você não dizima e não oferta, critica, você não deveria nem estar aqui dentro, porque isso aqui foi comprado com dízimos e ofertas. Ou seja, a pessoa critica algo, mas desfruta daquilo que ele critica. Glória a Deus, um ai, 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 alguma coisa? Então nós somos cooperadores. Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 3, 9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Irmão, nós estamos aqui para fazer aquilo que não queremos fazer o que é melhor para nós, mas já tem uma planta. Nós estamos aqui para edificar a casa de Deus conforme o projeto que Ele mesmo já estabeleceu para nós.
Foi muito importante Noé seguir o projeto desenhado. A única garantia de dar certo é fazer do jeito que Deus está mandando. Os melhores engenheiros do mundo fizeram o Titanic. Não suportou a primeira viagem. E um homem sem nenhuma experiência de engenharia, mas porque fez como Deus mandou, a arca suportou a maior tragédia que a humanidade já viu, que aconteceu com água. Por quê? Porque não é a tecnologia do homem que vai garantir, é a obediência, a fidelidade a Deus, aquilo que Deus mandou fazer. Fidelidade. Ele começou o seu projeto de igreja com homens rudes. Jesus começou o seu projeto de igreja com homens rudes, sabe, sem muito estudo, sem muito vocabulário. Qualquer pessoa pode entender o que um pescador fala, escreve, pode usar qualquer pessoa que tem um coração fiel para ele. Para você, honesto, em Cristo digo a verdade, não minto. Eu sou pastor da igreja Beth Javé hoje, irmãos, e no meu tempo tinha gente muito mais qualificada do que eu, muito mais estudada do que eu, formalmente, teologicamente. Tinha. Até hoje tem gente lá melhor do que eu. Mas eu penso que Deus achou em mim um coração fiel. Deus não olha para a sua capacidade, para a sua intelectualidade. Olha o que acontece, eu termino. 1 Coríntios capítulo 1, 26 ao 29. Leia comigo, por favor, no 3. Irmãos, reparai, leia comigo. Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Mas qual é a finalidade disso? Por que disso? Verso 29, vamos ler bem forte. A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Alguém pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Talvez você não se ache digno de servir na obra de Deus. Talvez você não se ache preparado, e eu não estou fazendo aqui apologia ao despreparo, por favor. Preparo é bom, mas não garante. Talvez você se ache uma pessoa muito simples, olha, mas Deus usa os simples e vai usar a sua vida também. Eu quero desafiar você hoje a engrossar as fileiras daqueles que vão se juntar a esse ministério, a essa obra. É melhor 100 pessoas dando 1% do que uma pessoa dando 100%. A obra de Deus ela tem que ser feita pelo corpo. Você é membro do corpo. Se você se nega a fazer algo, sabe o que você faz? Sabe o que acontece? Você se torna um peso para um outro membro que vai ter que fazer o dele e a sua parte também. Quantos querem fazer parte dessa obra de uma maneira eficaz, irmão? Você não foi chamado para ser crente de banco. Você foi chamado para ser a diferença. Todo membro do corpo que não funciona, ele vai atrofiar. Deus deu talentos a você. Deus deu dons a você. Talvez você nunca vá pegar um microfone para pregar, porque você vai tremer, vai cair desmaiado. Mas
Mas você pode liderar uma célula, você pode cuidar de alguém. Você pode ser uma bênção no corpo de Cristo. Alguém diga glória a Deus aqui nesse lugar. Edificar e viver na arca é uma das experiências mais extraordinárias, não pode existir. Mas exige, para edificarmos, nós temos que aprender, primeiro, a estar contente. Para de ir para a igreja reclamando. Pare de estar na igreja reclamando. Seja contente. A murmuração atrai demônios. Mas quando nós estamos contentes com Deus, as bênçãos se multiplicam na nossa vida. Seja contente com a sua igreja, com os seus irmãos. Segundo, aceite as diferenças. Nem todos são iguais. Uns têm uma personalidade, outros outra. Uns são de uma cor, outros de outra. Mas se Deus aceitou essa pessoa como filho, quem somos nós para não querermos como irmão? Ah, pastor, ele é difícil, pode ser. Ah, pastor, mas é difícil, pode ser. Mas estamos todos caminhando para o mesmo lugar. Alguém diga glória a Deus. Terceiro lugar, seja perseverante. Pare com esse negócio de começar e não terminar. Para com essa gangorra espiritual, ministerial. Esse saudosismo, já fiz muito, e daí que já fez muito? Você tem que agora completar aquilo que Deus chamou você para fazer. Terceiro, quarto lugar, seja fiel ao projeto de Deus. Não é o tanto que a gente faz que chama atenção, é o quanto somos fiéis. Para que naquele grande dia você possa ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Quantos querem ouvir? Servo bom e fiel. Eu quero também. Mais uma vez, 21 anos de ministério. Ali, ó, labutando, trabalhando, acertando, errando, me equivocando muitas das vezes, mas ali, ó. Mas o que adianta? 21 anos, daqui a pouco terminar mal. As pessoas não vão lembrar dos 20 anos que foram bons. As pessoas sempre se lembram como terminou mal. Você está comigo? Você pode ficar de pé em nome de Jesus. E assim como Deus preparou Noé, avisando do seu julgamento que viria sobre a face da terra, está avisando você também hoje. Haverá um dia em que a humanidade será julgada pelo Senhor. O primeiro julgamento foi pelas águas, mas o segundo julgamento será pelo fogo. E hoje Deus o convida a receber também salvação. E tem gente que está perdida aqui dentro. A gente acha que quem está desviado é aquele que está fora. Mas tem gente dentro da igreja desviada. Desviada do propósito. Daquilo que Deus preparou para a vida. E hoje você pode fazer uma oração. Senhor, eu quero viver a vida da arca, da igreja. Vamos orar? Feche os seus olhos, faz uma oração com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi ministrada, pregada, e ela não volta vazia, mas antes cumpre o que lhe apraz. Ó Deus, que essa revelação possa ser de uma maneira profunda nos nossos corações. Quantas pessoas foram embora porque não tiveram a revelação da igreja? Acharam que igreja é lugar de gente perfeita, de gente que não falha, que não erra. Mas a igreja, ela é representada pela arca, onde o Senhor mandou Noé colocar todo tipo de animal, todo tipo. E na igreja também tem todo tipo de gente. Gente que, como um urso panda, são amorosos. Gente, ó Deus, como o porco-espinho, que qualquer coisa machuca um outro. Mas nós queremos te pedir, Senhor, nos dê graça, nos dê sabedoria para vivermos dentro da arca. Porque o mundo é um Titanic e uma hora ou outra vai afundar. Mas quem estiver na arca vai ser guardado pelo Senhor. Eu quero abençoar aqui a vida do pastor Paulo, sua esposa, pastora,
Ó Deus, toda essa congregação, os pastores auxiliares, cada membro dessa casa, que eles possam se unir, meu Pai, juntos, para que essa obra possa crescer. Ó Deus, a tua palavra diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Mas alguém tem que regar, alguém tem que trabalhar, alguém precisa edificar, alguém precisa contribuir. Que o Senhor libere aqui, Pai, uma unção de Apolo nesse lugar, de gente que vai semear, que vai negar a si mesmo, que vai renunciar muita coisa, e com certeza o Senhor vai dar o crescimento para a glória do teu nome. Eu profetizo, meu Pai, que os 5 anos que vão vir à frente serão anos de crescimento, de abundância, ó Deus, de expansão do teu reino nesse lugar que o Senhor tem plantado essa igreja para ser um farol, para ser, meu Pai, uma ponte, para ser um abrigo para muitas pessoas. Nós oramos, te agradecemos em nome daquele que vive e reina para sempre. Se você crê nessa palavra, diga glória a Deus. Dê um forte aplauso àquele que vive e reina para sempre.